Graça e paz da parte do nosso Deus nessa manhã, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Que a mão do Eterno esteja sobre a sua vida. Este, tenha certeza, vai ser um dia de muitas bênçãos, um dia de muitas conquistas. O sol está despontando, Deus renovou sobre nós as suas misericórdias e nós, nesse dia, queremos desfrutar 24 horas na presença do Senhor, cumprindo os propósitos do Senhor. Quero deixar com você nesse momento uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 89, o verso 15, onde a palavra de Deus diz o seguinte: Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Salmo 89, o verso 15. Feliz é o povo que conhece e jubila, regozija-se na presença do Senhor. Reconhece a sua bondade, a sua majestade, as bênçãos que Deus efetuou na sua vida e que anda também na presença do Senhor. É necessário reconhecer, mas é necessário também andar, obedecer, praticar o que o Senhor pede para que nós possamos praticar. Querido amigo, nesse canal, a cada manhã você encontra um capítulo da Palavra de Deus para nós estudarmos. Você é desafiado, eu sou desafiado, não posso negar como tenho sido abençoado pela Palavra de Deus. Estudamos os 5 primeiros livros da Bíblia escrito por Moisés e agora já estamos no 5º capítulo do livro de Josué, que também é fantástico, um livro de fé, de esperança, de coragem, de entusiasmo para todo cristão que vive nos dias em que nós estamos vivendo. Então quero nesse momento convidar você a manter a palavra de Deus aberta no livro de Josué, capítulo 5, o verso 1. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde o lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhe o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Para trabalharmos para Deus, é necessário santificarmos a nossa vida pela manhã. Não podemos nos esquecer, não apenas pela manhã, mas a cada semana, início de cada semana, é necessário santificarmos ao Senhor. Mas também não se esqueça, no início de cada ano, renove a sua santificação ao lado do Senhor. Entregue-se a Deus mais uma vez e esteja disposto a cumprir, viver os propósitos de Deus em todas as horas, em todos os minutos e em todos os meses do ano. Jamais nós devemos nos esquecer disso. Relembrar das bênçãos de Deus é necessário a cada período da nossa vida. Nós jamais deveríamos nos esquecer da bondade de Deus. Quando nós fazemos isso, a nossa fé é fortalecida. A palavra de Deus mesmo nos orienta. É pelo ouvir a palavra de Deus que nós somos fortalecidos. Portanto, a cada momento, a cada instante, jamais se esqueça de relembrar de quanto Deus é bondoso, misericordioso, compassivo para com a nossa vida. Os cananeus e os amorreus eram os maiores povos que estavam além do Jordão. Eles adoravam a vários deuses, mas havia um Deus em especial que era um Deus peculiar deles, que era o Deus Baal. A sua devoção a esse Deus era maior do que a qualquer outros deuses. A sua religião estava fundamentada no materialismo e no sensualismo. Deus já tinha dado muitas oportunidades de salvação a esses povos, mas eles se recusaram em decorrência da devoção que eles tinham aos seus deuses e ao Deus Baal. Deus não queria que a nação de Israel se envolvesse com esses povos. Era a razão pela qual, nesse momento, Deus estava determinando que esses povos deveriam ser eliminados da face da terra. Os seus corações, dos amorreus e dos cananeus, estavam completamente estarrecidos, porque eles tinham ouvido falar do poder de Deus. Eles sabiam perfeitamente que não seria uma luta humana, mas eles estariam lutando contra o próprio Deus, o grande eu sou, o Jeová, Criador do céu e da terra. Os relatos de outros reis que já tinham sido destruídos fazia com que os cananeus e os amorreus estarrecessem de medo.
Há 39 anos atrás, o povo de Deus temeu lutar contra esse povo. Deus queria que o seu povo naquele período entrasse e possuísse essa terra, mas a falta de fé, a falta de coragem, a falta de crença no que Deus poderia fazer os impediu de entrar nessa terra e aquela geração pereceu pelo deserto. Amigo, hoje, agora pela manhã, nós não podemos nos esquecer. Nós lutamos com o mesmo Deus. É o grande eu sou, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, declarou para nós que tudo é possível àquele que crê. Portanto, no dia de hoje, se nós precisarmos alcançar a vitória, o que nós precisamos fazer é nos colocarmos nas mãos de Deus e esperarmos nele, lutarmos ao lado dele, as batalhas do Senhor, e nós, consequentemente, alcançaremos a vitória. O verso 2 do capítulo 5 do livro de Josué, nós vemos a ordem de Deus para que o povo do Senhor, mais uma vez, eles fossem circuncidados. Existiam facas de pederneiras, mas existiam também facas de metal. Mas as facas de pederneiras eram facas mais fáceis para fazer a cirurgia no prepúcio. Não é que esta ordem agora era uma ordem que deveria ser renovado a circuncisão para aqueles que já tinham praticado ou recebido a circuncisão, mas essa ordem era para aqueles que ainda não tinham passado pela circuncisão. Deus, nesse momento, queria que o seu povo pudesse renovar a aliança com ele. Eles tinham vivido no deserto um período de desconfiança. Eles tinham vivido um momento de descrença no poder de Deus. Uma geração tinha ficado fora da entrada da terra de Canaã como resultado da desobediência, por não terem crido no poder de Deus. Mas essa nova geração que tinha recebido a bênção de entrar na terra prometida, Deus estava renovando com eles o compromisso de viver uma vida santa, uma vida exclusiva para o Senhor. Eu e você jamais devemos nos esquecer. Não perca a oportunidade de renovar a aliança, a santificar-se ao Senhor. A cada manhã, a cada semana, a cada início de novo ano, vamos diante do nosso Pai, abramos o nosso coração, renovemos com Ele o nosso compromisso de amá-lo, de dedicá-lo à nossa vida, à nossa família e de andar ao lado dele em todo momento da nossa trajetória. A circuncisão física tinha um propósito espiritual. Deus não queria que simplesmente ficasse na parte física, mas era necessário de fato circuncidar o coração, amar a Deus. Obedecer a Deus deveria ser resultado de ter uma vida íntima com o Senhor, de estar tão próximo de Deus que ele falava, eu não posso me envolver com nada que seja ruim ou mal, pecaminoso, porque eu vou desagradar o coração do meu Deus, ele não vai ficar feliz comigo, portanto, se eu quero agradá-lo, eu preciso então viver em conformidade com a sua palavra. Era a razão pela qual Deus estava concedendo as bênçãos dele entrarem na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Porque a Bíblia fala de terra que mana leite e mel. Era uma terra fértil, era uma terra que de fato produzia todo tipo de fruto. Deus estava dando como herança para o seu povo. Eles iriam possuir e comer do melhor do que aquela terra poderia produzir para alguém, porque Deus queria que o seu povo recebesse as melhores bênçãos. O verso 9 menciona que eles sofreram um opróbrio no Egito. Acredito que muitas marcas ficaram no coração daquelas pessoas, daqueles que entraram na terra prometida. O próprio Josué, que nasceu no Egito, creio que trazia na lembrança, na sua memória, muitas marcas negativas. Mas pelo poder de Deus, Deus agora estava lhes dando o melhor daquela terra. Deus estava declarando para eles que eles deveriam se esquecer do passado. O que Deus estava fazendo com eles é para que eles jamais se esquecessem. Se vivessem ao lado do Senhor, eles conquistariam muito mais. O que de fato era necessário fazer era viver uma vida em conformidade com os princípios do Senhor. No verso 12 é uma declaração dizendo que o maná cessou de cair. Deus permitiu que o seu povo recebesse o maná até na entrada da terra prometida. Mas depois que eles tiveram uma oportunidade de plantar e colher os seus próprios frutos, Deus cessou de enviar o maná. Amigo, Deus não faz por nós aquilo que nós podemos fazer. Deus espera que humanamente nós também nos envolvamos no trabalho. Deus reconhece e sabe
que nós nos limitamos nas nossas ações, Deus então agora entra como providência na nossa vida. Josué capítulo 5, o verso 13, a palavra de Deus diz o seguinte: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão a espada nua. E chegou-se a Josué e ele lhe disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Josué se depara com um homem. Aos seus olhos, esse homem é desconhecido. E a sua pergunta é: você é dos nossos ou é um dos nossos adversários? Ao você olhar os versos a seguir, você vai ver que ali Josué se depara diante de um anjo. Mas esse anjo não era um anjo comum. Nós podemos entender diante da palavra de Deus que era o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus que estava diante de Josué. Deus desceu para lutar a batalha do seu povo. Era o momento crucial que eles deveriam agora conquistar, lutar contra os cananeus e os amorreus. O povo que um dia tinha assustado o povo do Senhor, o próprio Deus se comprometeu para descer para lutar as batalhas do seu povo. Na verdade, eu preciso corrigir aqui a minha declaração, a minha fala. Deus não veio lutar as batalhas do seu povo. Eram os israelitas que estavam lutando as batalhas de Deus. Eu e você, nós não podemos nos esquecer. Nós, a cada dia, precisamos lutar as batalhas do Senhor. Por que posso afirmar nessa manhã que aquele anjo era o próprio Deus? O anjo permitiu que Josué o adorasse. Portanto, era o Senhor. Se fosse um anjo, sem possuir em si os atributos da divindade, esse anjo não teria aceitado a adoração de Josué. Mas o fato do anjo aceitar a adoração de Josué era uma declaração que, de fato, ele era um ser que possuía atributos da divindade, era o próprio Deus. O próprio anjo declara para Josué dizendo: tira as sandálias que está nos teus pés, porque esse lugar é santo. Portanto, onde os pés do Senhor pisa, o lugar onde nós nos encontramos se torna santo. Eis a razão de nós nos aproximarmos do nosso Deus com o nosso coração contrito, porque Ele está no nosso meio. É por isso que é necessário a cada dia nos santificarmos para nos encontrarmos com Ele, porque verdadeiramente Ele é um Deus santo. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 5 do livro de Josué, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: nós não podemos perder tempo nenhum dia, em nenhuma semana e nenhum ano de vivermos uma vida santificada a Deus. Nós precisamos, a cada oportunidade que Deus nos concede, de renovarmos a nossa aliança com o Senhor, de nos santificarmos para Ele, de declararmos o nosso amor à pessoa dEle e de dizermos a Deus que a cada dia nós queremos cumprir os seus propósitos. Não podemos nos esquecer de mais. Quando nós nos deparamos em alguma batalha, Deus desce para lutar as nossas batalhas. Não se esqueça, nós precisamos nos envolver nas batalhas do Senhor. Ele vai estar ao nosso lado, Ele é o nosso comandante. Quando nos apresentarmos diante de Deus, nós precisamos nos portar como Josué se portou, nos inclinarmos, reconhecermos a sua grandeza, reconhecermos a sua majestade. O fato de estarmos na presença do Senhor, Ele nos santifica, Ele nos purifica, Ele nos transforma. Agora é necessário a cada dia fazer como Josué fez. Josué, ao sair para as batalhas, Josué consultava o Senhor. Josué não saía sem ter realmente uma certeza de que Deus estava ao seu lado. Nessa manhã, nesse dia, nessa semana, jamais se esqueça. Jamais deveríamos sair para as batalhas sem ter a certeza que Deus está ao nosso lado, sem convidar o nosso comandante para que também lute as nossas batalhas. Quero nesse momento pedir a Deus que Ele tome nas suas mãos, abençoe a sua família, nos conceda forças para que possamos viver uma vida vitoriosa no Senhor. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nos colocamos, confessamos as nossas falhas, pedimos perdão pelos nossos erros. Por favor, Senhor, fica conosco no decorrer desse dia, nos toma nas Tuas mãos, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.